Aí a parte 2, né, de a ilusão é a mecânica do quaternário, né, das quatro coisas, do quatro. Vejamos, a gente critica raças como inferiores, a própria Blavatsky me cria no século XIX uma gafe ao falar de tribos, né, perdidas na Oceania, né, naquele continente ilha. A gente faz isso também com raças que sequer conhecemos, ou um dia conhecemos, o lemuriano. Mas quem é o viciado? Se não existia substâncias tóxicas na Lemúria, só foi, né, como eu falei no outro vídeo, a primeira substância criada foi o álcool, e foi por acidentalmente, há 8.000 antes de Cristo na China, através de jarros que eram deixados esquecidos, no intuito de tu guardar comida, ela fermentava, criava essa substância, que hoje deu muito pano para manga, né? Mas ali já era raça ária. Então a gente fala do lemuriano como primitivo e o viciado somos nós, os sapiens sapiens. Gente, o vício foi criado pelo ariano. Vejo que a época quaternária na ciência, tá? Ela é a mais atual de 11 eras, né? Que, segundo a ciência, foi há 1,6 milhões de anos. Ela tem um nome científico de Neozoica. É os novos homens, né? A nova época. E é onde justamente está todos os problemas. Porque nem o ariano no começo, depois a secagem, né, aquela absorção de umidade da Atlântida, que o homem ariano emerge, ele não tinha vícios. Até a única coisa que ele tinha viciante era a sua imagem deturpada de Deus, né? Que ariano, né, época de Áries, as eras vão de trás para frente, não de frente para trás. É diferente, por exemplo, nas encarnações. Você nasce no próximo signo. Nas encarnações, vamos dizer, de épocas planetárias, o planeta nasce no signo de trás. Ele retrocede. Então nós estamos tudo invertido. É como, por exemplo, o que eu falei no vídeo do o itinerário secreto nas núpcias de Io, em que o planeta está indo para o seu básico, encontrar espírito e matéria. E nós estamos na matéria subindo para encontrar o espírito. Então, quer dizer, o espírito na Terra está buscando a matéria. E nós estamos, né, a matéria querendo buscar o espírito. É mundos inversos, né? O homem e a realidade, a verdade, elas são opostas. Por quê? Para dar o jogo evolutivo. No final todos vão se encontrar, estejam certos ou não. A direção não importa. Todos levam a Roma, né? E se vira é o amor, né? Se virar essa palavra. Então culpamos uma raça que jamais conhecemos, como ela é a mãe dos vícios, a mãe das emoções. Lá não existia drogas, gente. Não existia polícia, sequer leis. Porque não tinha quem deter. Apesar que foram detidos, né? Tem visões que tu entra nos arquivos, que tu é um anjo, tu tá correndo atrás daqueles engenhos. Mas os pobres são inocentes, ainda não tem ciência into dentro. É só isso. E isso não é criminoso da parte deles. É a própria programação divina que assim o quis. E a gente vem e coloca a mente, e da mente é possível existir malícia. É o nós hoje. E não estamos muito diferentes daquele lá. Mas os vícios, por exemplo, foram criados por nós. Na Atlântida, o vício, se for dizer assim, não, mas existia, por exemplo, o vício de mau uso de si, né? De pegar os poderes e, eu consigo derrubar o outro. Antes ele conseguia pegar uma pedra e inverter a polaridade da pedra
e fugir daquela gravidade que já estava se estabelecendo. Muito antes de Newton e Euclides, já estava acontecendo uma gravidade física paulatina até o mundo ficar bem físico depois do afundamento. A Atlântida desce, né, ela se plasma numa ideia de arca, né? E o que é uma arca? Onde tu guarda coisas importantes, né? Hermeticamente fechado, para não se perder, não ser contato com a intempérie, com o tempo, né? Para não se perder aqueles registros. Então ela se introjeta na quinta dimensão e a gente não vê mais Atlântida, não vê mais nada, só tem ali resquício. É como, por exemplo, quando você vê, para ver que tudo é ilusão no quaternário, você vê o fóssil no dinossauro, você pensa que ele é físico. Você olha para a esfinge e você pensa que ela é uma pedra. São coisas que cristalizam. É uma mecânica que a ciência, a química, a biologia, a astrofísica, entendesse, fosse mais a fundo, um dia eles vão chegar lá. Daí eles vão arranhar o trono de Deus, né? Do Criador. E aí vamos se tornar Criador. Mas será que é seguro agora descobrir? Por isso que a gente nunca descobre. Não descobre a cura de uma doença tipo AIDS, tipo câncer. Porque daí a gente perde a fragilidade e é arriscado. Uma pessoa que não pensa, ainda não funciona direito esse mental, porque ele está no meio, sufocado entre, na verdade, 8 coisas. Então não daria muito certo agora. Então por isso que a gente não tem o livre-arbítrio que a gente pensa ter. E a nossa liberdade é condicional, por quê? Porque primeiro tu tem que qualificar esse teu mental, qualificar essa emoção para não atrapalhar esse mental, não puxar, não fazer reboco, botar maus cores, linkar com estrias que devem ser apagadas, que liga o mental, a sua cintura para baixo com as nidanas. Isso tem que desaparecer, ficar só a escanda, e a própria escanda um dia desaparecer e você ficar neutro. Senão você não chega no topo dessa iniciação cósmica. Então é só para completar aqui o que ficou carecendo. Então no outro vídeo eu tinha falado, né, de um ser de nome Douglas, para mim um anônimo, porque dizer Douglas e dizer nada, para mim, que estava à procura de sua namorada. Então qual é a ilusão nisso? Sua namorada já desencarnou, ele já desencarnou, ou ela está encarnada e ele está encarnado, e ele acha ainda que deves procurá-la. Ele mal sabe o ambiente que está. É como o ébrio que não sabe voltar para casa. E tudo a gente inventou, né? Por exemplo, a guerra foi inventada na época de Áries, por isso que somos arianos. Ainda temos esse nome. Éramos para ter mudado, né, de lá para cá. Mas porque ainda temos guerras, então faz jus ao nosso nível que estamos de raça mãe. E o que aconteceu na raça área? O vício, porque já tínhamos mental, o vício por guerra, por superar o outro, derramamento de sangue, né? A gente simplesmente cobriu o planeta nessa era de sangue. Nunca ficou tão tamásico. Apesar, né, Áries, segundo fogo, tudo. Aí até associou ao signo, daí o nativo do signo é sempre mal visto, Satanás, não tem nada a ver. Isso aí é uma era. E nem todos são o que o signo, né? Todo bom astrólogo é aquele que é sincero consigo, com os seus consulentes. Ele sabe que o signo ele tem uma essência, mas ele não é a experiência, né? A experiência pode ser modificada. Depois veio a era de peixe, aquela choradeira, ainda sangue, e ainda estamos nesse interregno, né? É aquela coisa que eu falei do abalo sísmico lá na Oceania, repercute no mar. Se tem proximidade, tem solo, né, maleável para se sentir, a gente pode sentir aqui uma coisa que está acontecendo lá no meio do mar, a milhares de quilômetros, como pode acontecer no espaço, né? Pessoa, por exemplo, sentir uma influência de uma estrela que explodiu. É só ter culhão para, né, fazer a compra. Então a gente recebe aquilo que a gente merece, né? Então isso também é uma ilusão quando a gente acha que, se a gente dizer que é programação, a gente achar que tem um Deus programando tudo. E se a gente negar, a gente achar que a gente é livre para tudo. Não é nem uma coisa nem outra, né? Temos que encontrar o equilíbrio, né? E o equilíbrio está aí nesse 4. 4 coisas entre 8, apoiando o meio.
paz reverencial a todos. Seja o meio por onde a evolução acontece.